que ficou da legislatura. E eu encaro que essa é uma nova legislatura, uma convocação extraordinária, portanto, não podemos aproveitar o que ficou da legislatura anterior, do ano anterior. Nós estamos numa nova legislatura, começamos tudo de novo, esse processo. Então, senhor presidente, o processo já está aqui, está emendado, desde o começo do ano, está sendo apreciado um processo com emenda. Eu estou falando que houve um parecer da COF na legislatura anterior e há hoje uma nova discussão. Mas, independente disso, senhor presidente, antes de que o parecer da COF fosse lido, todas as emendas foram destacadas. Antes que o parecer da COF fosse lido, todas as emendas foram destacadas. Portanto, todas estão para apreciação desse plenário. O parecer da COF não é maior do que a decisão desse plenário, que decidiu por destacar todas as emendas. Se existem emendas que colidem entre si, e existem duas colisões, uma que propõe uma emenda redacional e outra que suprime o artigo, e a outra que propõe que esta casa aprecie todas as emendas patrocinadas, todas as parcerias patrocinadas, e outra que é apenas um percentual. Portanto, senhor presidente, meu entendimento, que todas as emendas estão destacadas, que este plenário é soberano e está destacando todas as emendas. Este plenário não pode se curvar a, quem sabe, uma incoerência ou incongruência de um relatório da COF. Tem que ser a vontade dos parlamentares. E se tem emendas conflitantes, obviamente que a incoerência se consolidaria se esse plenário aprovasse as duas emendas. Mas o plenário tem consciência de quais são as emendas que estão colidindo e vai optar por uma ou por outra. Então, nesse sentido, qual é a minha questão de encaminhamento? A emenda do PT está prejudicada, porque tem uma emenda de relator no mesmo sentido, tá certo? Que possamos apreciar todas as emendas onde não há acordo acerca da posição de acatamento ou de rejeição, e que possamos, a partir daí, estar definindo. Eu não posso admitir que, em função de um parecer, qualquer que seja ele, de uma comissão, seja cassada a vontade do plenário de discutir e deliberar sobre como que é composto esse projeto de PPP. Senhor presidente, vou fazer um encaminhamento. A questão, deputada Érica, é tratar este assunto da maneira regimental. E eu pediria até que depois ouvisse a opinião do nobre relator da matéria, que foi o presidente da COF. Ele tem uma emenda de igual teor da emenda 16 do PT. Só que depois disso ele acatou também uma emenda que teve origem no deputado Peniel Pacheco, apenas ele, num acordo em conjunto com o governo e com o deputado Peniel Pacheco, abaixou de 40% para 20%, não é isso? O patrocínio. E, então, portanto, esta emenda, ela terminou sendo acatada por último e conflita com a sua primeira, que era de todas as PPPs patrocinadas que viessem para a Câmara Legislativa. O PT faz uma à semelhança dessa que apresentou agora em plenário. Então, que seja apreciada essa emenda do PT e seja desconsiderada, porque houve um conflito entre as duas que foram aprovadas na COF. O problema é que a própria deputada Érica Cocai levantou que não. Se houver esse entendimento por parte da deputada Érica, a questão está resolvida. Senhor presidente, questão de ordem. Então, utilizarei o poder de presidente e defino e acato a questão de ordem da deputada Helena Pedrosa. Vamos proceder desta forma. Vamos às votações. Eu, como autor até, viu, só fazer um comentário, eu acho que esta é a decisão mais sensata, né? Não tenha dúvida que no momento em que relatei como relator, apresentei essa emenda de relator,
naturalmente, houve conflito e não me apercebi em relação a esse conflito no primeiro momento e eu estava disposto até mesmo a retirar a emenda. Mas, considerando a incoerência em relação... A PPP contém muitos artigos, muitos parágrafos, e é possível, efetivamente, que haja alguma incoerência em relação a isso, e eu relego aqui essa questão e faço minhas as palavras também do deputado Peniel Pacheco, ao considerar prejudicada a emenda de relator número 1, e, naturalmente, estaremos apreciando, por ser matéria de igual teor, a emenda por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores. Para não haver depois qualquer questionamento, também esta emenda de relator virá a voto, mas será derrotada em plenário. Bem, então temos acordo para votação em bloco nas emendas número 02, 03, 05, 06, 07, 08, número 10, 11, 12 e 13. Não, 13 sai a número 13. Vou repetir, olha. Repetindo, número 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12. E 13. 13 não há acordo. Não, 13 há acordo. 13 há acordo. Bem, informação... 13... Não, essa emenda de número 13... Com o deputado Peniel Pacheco. Essa emenda de número 13, naturalmente, eu estarei votando contra essa emenda. Nós teremos que colocá-la... Não é que não há acordo, ela será destacada e vai a voto, tá certo? Estas outras vão ser votadas em bloco. Não vamos fazer. Em discussão. Senhor presidente, só um detalhe. A emenda número 3... ela colide com a emenda número 11, que a emenda número 3, acatada pelo governo, as duas foram acatadas, mas a emenda número 3 suprime o artigo. Retiramos da votação, então, a emenda número 3. Dessa votação em bloco. Depois vamos apreciar. Tem que retirar as duas, senhor presidente, para decidir qual fica. Destacadas as duas. 11. Nós estamos tratando só da questão em bloco. Se um líder levanta, tira. Então é 13 a 11 e as restantes vão a voto. Repetir. Vamos lá e depois a gente vai ponto a ponto, que é o melhor encaminhamento. Cadê? Tem consenso aqui. Dois emendas que tem consenso para votação em bloco. 2, 05, 06, 07, 8, 10 e 12. Não, 4... 2, 5, 6... Repetindo, ó, vamos prestar atenção, gente. Eu acho que esse assunto prolongou demais. 02, 05, 06, 07, 08, 10 e 12. Em discussão, os destaques destas emendas. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que acataram a emenda destacada votam sim. Os que votam contrários votam não. Solicito, é um acordo. Solicito ao deputado Agrício Braga fazer a chamada dos senhores parlamentares para voto. Antes, porém, quem estiver votando sim, estará votando pelo acatamento, pela aprovação da emenda. Pelo acatamento da emenda. Correto. Nós estaremos votando sim. Deputado Agrício Braga, sim. Deputado Aguinaldo de Jesus, sim. Deputada Nilceia Machado, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Augusto Carvalho, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, sim. Deputado Chico Floresta, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputada Érica Cocai, sim. Deputado Eurides Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, sim. Deputado Ivelise Long, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputada Maria da Guia, sim. Deputado Odilon Aires,
ausente. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Fábio Barcelos. Deputado Fábio Barcelos, sim. Com 20 votos sim e 4 ausências, as emendas 02, 05, 06, 07, 08, 10 e 12, que haviam sido destacadas, foram aprovadas. Vamos agora à apreciação das emendas restantes. Em bloco também? Não, aí agora é uma a uma. De uma a uma. Emenda número 01. Não, essa está prejudicada. Sim, vai votar. Você acabou de dar parecer. Mas é verdade. Essa emenda foi declarada prejudicial. Quem pode responder? Pergunto se o autor da emenda faz recurso. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Anilceia. Senhor presidente, as emendas, a emenda de relator e a emenda de número 1, elas estão prejudicadas. A emenda de número 1... Tá claro, eu estou apenas assegurando o direito do seu autor de fazer recurso. Já declarou. Já sei, mas o que abunda não atrapalha. Neste caso, ficou muito confuso. A abundância de detalhes, de debates. Senhor presidente, eu já vou fazer, já nesse momento, um encaminhamento em relação a número 1 e a número 16. A minha emenda de relator, ela ficou prejudicada. Perfeito, deputado Leonardo. Naturalmente, e eu acatei ali e cumprimentei Vossa Excelência. E a emenda número 1? Ficou prejudicada. Agora, estarei orientando a bancada no sentido da votação da emenda de número 16, na emenda de número 16. Primeiro da 13. 16, porque farei dela também como minha emenda, porque trata-se do mesmo texto. E, naturalmente, por colidir com uma emenda de minha autoria como relator de número 13, no momento oportuno, estarei encaminhando pela rejeição desta minha emenda. Da emenda 13, perfeito. Então, declaro a emenda de relator e a emenda número 1 prejudicadas. Próxima emenda, emenda número 4. Cadê a 3? O que houve com a 3? A 3 está destacada. Tá. Então, Peraí, pergunta a assessoria da mesa o que houve com a emenda 3. Também houve destaque. Vamos fazer a votação da emenda 3. A emenda 3, senhor presidente, não há divergência no mérito. É apenas, eu sugeriria que nós ficássemos no final, para ver se dá para ter um acordo com a emenda 11, que a emenda do 11 do deputado Peniel é de redação. Deputado Peniel Pacheco, posso lhe fazer um apelo? Deputado Peniel Pacheco, posso lhe fazer um apelo? Houve um acordo dos representantes do governo, a bancada do PT e das lideranças também, de acatar essa emenda 3, que ela suprime o artigo. Vossa Excelência, quando faz uma emenda lá adiante, Érica, ela está redacional, tem que votar. Impede que a gente possa preservar esse acordo, porque temos que colocar uma contra a outra. Sugeriria que ficasse por final, senhor presidente, que a gente pudesse conversar com o deputado Peniel. Vou acatar a questão de ordem, deputada. Não há necessidade, eu vou explicar, senhor presidente. Pois não, senhor deputado. Na verdade, a minha emenda é de redação. Se ela for acolhida, ela vai melhorar a redação do texto. Se tiver, infelizmente, destaque gera essas situações. É uma emenda que conflita com a emenda do PT que pede a supressão. Eu estou fazendo porque a correção do texto. Se ele for rejeitada a correção do texto, vai permanecer o texto errado. Agora, a não ser que seja depois derrubado quem deseja suprimir.
Eu acho que a votação na ordem é o processo natural. Agora, se Vossa Excelência entender que pode inverter as votações no sentido de viabilizar a rejeição da emenda, ou de pelo menos apreciar antes para não gerar conflito, eu não vou me opor não, senhor presidente. Bem, então, acato a questão de ordem da deputada Érica Cocai com anuência do deputado Peniel Pacheco. Não, eu sei, mas ela vota depois da deles. Emenda de número 4. Aí nós só aprovamos a nossa correção. Não, acabei de acatar a emenda, vamos colocar para o final. Emenda de número 4. Em discussão, destaque da emenda número 4. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal, é? A emenda número 4, nós Nominal. propomos... Por favor, senhor presidente, ela fala... Não, deputada, por favor, eu digo à senhora. Deixa eu continuar aqui, por favor. Em discussão, destaque na emenda número 4. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. A emenda de número 4. Farei a leitura. Eu queria só dizer qual era a emenda. Não, eu farei a leitura, deputada Érica. Emenda de número 4. Adita-se os seguintes parágrafos 4º e 5º ao artigo 10 do projeto de lei empírico com a redação abaixo especificada. Artigo 10, parágrafo 4º. A implementação de projetos de parceria público-privada que envolvam investimento significativo de recursos públicos, ou seja, de grande repercussão popular ou social, deverão ser objeto de audiência pública prévia para a discussão das minutas do edital e do contrato. Parágrafo 5º. A audiência pública de que trata o parágrafo 4º deste artigo não terá caráter deliberativo e dela deverão participar a população e representantes das áreas técnicas pertinentes. Em votação. Em encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, deputada Érica Cocai. A bancada do Partido dos Trabalhadores, como acho que é importante que altos recursos públicos volumosos sejam discutidos por essa casa, está propondo que nós votemos sim, votemos pelo acatamento da emenda. A bancada do PT indica voto sim. Como eu tenho um projeto de lei que vai prever que os investimentos elevados terão que ser aprovados pela Câmara, eu acho que não há necessidade de audiência pública. Se a Câmara vai se pronunciar, não há necessidade de ouvir a população, porque nós já somos representantes legítimos da população. Então, vou votar não. Deputado Peniel Pacheco indicando voto não. A bancada do PFL encaminha a votação sim. Bancada PFL indicando voto sim. Em votação, peço ao deputado Agrício Braga a chamar os senhores parlamentares para o voto. Deputado Agrício Braga, sim. Deputado Aguinaldo de Jesus, sim. Deputada Nilceia Machado. Deputada Nilceia Machado. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Augusto Carvalho, não. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, sim. Deputado Chico Floresta, sim. Sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputada Érica Cocai, sim. Deputado Eurides Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, não. Deputada Evelise Long, não. Deputado João de Deus, não. Deputado José Edmar, sim. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputada Maria da Guia, não. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Peniel Pacheco, não. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Fábio Barcelos. Deputado Fábio Barcelos, sim. Senhor presidente, só retificando meu voto aí, é de sim para não, tá? Porque eu entendi de outra forma. É não. Meu voto é não. Eu vou fazer a chamada, deputada Nilceia. Não. Peraí, como é que eu faço aqui? Não tem nada não, depois nada não? Só mudar aí. Com 12 votos sim, 8 votos não e 4 ausências, a emenda número 4, destacada, foi aprovada. Vamos agora à emenda número 9. A emenda número 9. Senhor presidente,
Senhor presidente, em razão do acatamento da emenda de número 13, a 9 foi prejudicada. Está para repetir, deputada Anicéia. Em razão, gostaria que o deputado Peniel Pacheco confirmasse aqui, por favor, deputado. A emenda de número 9, ela estaria prejudicada porque ela está conflitando com a de número 13. 13. Cujo encaminhamento na discussão foi pelo acatamento da de número 13. Não. Foi. Ele rejeitou a 9. A de 13, ele vai indicar o voto não em plenário, vai acatar a de número 16 e vai votar sim na emenda 16. Foi o que o deputado Leonardo Prudente declarou aqui. É ele, enquanto relator. Agora, cabe recurso para o deputado Peniel Pacheco. Não? Considera prejudicada? Então, prejudicada a emenda número 9. Vamos à emenda de número 11. Isso. Podemos saltar para a emenda número 13, porque a 11 ainda precisa do acordo com a emenda número 3. Emenda número 13. Senhor presidente, a 11 depende da 3. É a 3, foi o que eu falei, porque eu estou gripado, deputado Unicef. Minha voz então não está sendo muito bem. Então nós não vamos votar a 11? Não, vamos votar, porque houve no começo um acordo entre para os dois, para chegar a um acordo nessas emendas, 03 e número 11. Vamos ao item a emenda número 13. Em discussão, destaque sobre a emenda número 13. Deputada Eliana Pedrosa solicita a leitura da emenda número 13. Atenção. Adite-se o artigo 18 ao projeto de lei acima evidenciado, renumerando-se os demais. Artigo 18. Dependerão de prévia autorização legislativa específica, apreciada em regime de urgência, concessões patrocinadas quando a. mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública. B. A participação do poder público ultrapassar a 20% do percentual fixado no artigo 17 desta lei. Senhor presidente, naturalmente essa é uma emenda de relator. Com a palavra, deputado Leonardo Prudente. Eu acatei a colocação do deputado Peniel Pacheco, né, concordando, inclusive, com a prejudicialidade da emenda de número 1. Essa emenda, naturalmente, era uma possibilidade de podermos fazer algo intermediário entre não concessão e concessão, mas hoje eu entendi e declarei isso hoje na reunião de líderes, que eu estaria defendendo a primeira emenda. Perfeito. Portanto, não há nenhuma surpresa em relação a isso aqui. Qualquer modificação, se o deputado Peniel se sentisse prejudicado, teve todo o tempo para apresentar uma emenda de sua autoria, no mesmo sentido, e também terá oportunidade, quando em segundo turno, também de fazer alguma correção. Eu queria apenas deixar esse esclarecimento, e eu quero fazer o encaminhamento pelo PFL para votar não a essa emenda, uma vez que ela estaria prejudicando a emenda de número 16. Perfeito. Senhor presidente, eu estava inscrito primeiro e Vossa Excelência foi condescendente, mas eu não vou me sentir mais uma vez atropelado, mas não vou fazer questão de reagir. O que aconteceu foi o seguinte, que fique muito claro. O deputado Leonardo Prudente, como relator dessa matéria, foi convidado a conversar sobre esse assunto. Eu pediria até atenção ao deputado Fábio Barcelos, que eu acho assim, quando nós estamos aqui tratando de entendimentos, discussões, a gente tem que ter determinados parâmetros, porque senão fica muito difícil a gente conviver por longo tempo nesta casa. O deputado Augusto Carvalho participou da conversação que nós tivemos, e essa emenda número 13, ela nasceu de uma discussão entre eu, o deputado Leonardo Prudente e o deputado Augusto Carvalho, juntamente com a assessoria e o setor do governo que discutia essa questão. O objetivo dessa emenda era sermos até mais rigorosos no Distrito Federal do que a legislação federal, que foi um projeto do próprio PT, aprovado lá no Congresso, e que estabelece apenas como condicionante para aprovação pelo Parlamento se o projeto ultrapassar 70% dos recursos patrocinados pelo governo.
70% do projeto. Se o governo, mais de 70%, aí sim o Congresso tem que se pronunciar. No nosso caso, nós colocamos uma emenda que ia além disso. O deputado Leonardo Prudente sugeriu até que, ao invés de 40%, que era o que estava na minha emenda, reduzisse para 20% do volume total de recursos. Quer dizer, a emenda dele, a discussão com a participação dele, reduziu ainda mais o volume para que a Câmara Legislativa se pronunciasse. A emenda foi acolhida e ele então rejeitou a minha. Por quê? Porque ele fez uma emenda de relator, que eu perdi a autoria, para que ele pudesse apresentá-la como sendo melhor, e eu concordei que era melhor, e a minha foi rejeitada, inclusive prejudicada, conforme restou provado na decisão aqui da mesa. Agora eu pergunto, se a minha emenda foi considerada retirada do projeto ou rejeitada, em razão de uma emenda melhor, eu fazia questão de que o melhor prevalecesse. E só abri mão da minha emenda porque houve um acordo. Quando é que eu posso saber que o acordo, mais tarde, vai sofrer uma mudança radical, prejudicando não só a minha emenda, mas prejudicando também aquilo que foi acordado? Aí fica difícil ter um relacionamento pautado no sim, sim, não, não, e ter uma conduta em que a gente possa confiar que os acordos sejam pessoais ou coletivos, deputada Eliana Pedrosa, porque se eu der a minha palavra pessoalmente e eu voltar atrás, eu acho que, eticamente, eu teria que, no mínimo, convidar essas pessoas com quem eu fiz o acordo e dizer para essas pessoas, olha, houve uma mudança de posição, o que não aconteceu. Em nenhum momento eu fui convidado pelo deputado Leonardo Prudente para que ele me explicasse a mudança de posicionamento dele. Então, eu quero dizer que, se algum dia eu assumir um compromisso de votar um projeto, mesmo com dano pessoal, eu quero honrar o meu compromisso como tenho procurado fazer até aqui. Porque eu não estou aqui para poder gerar uma situação que permita um acordo só para depois uma emenda ser sistematicamente eliminada do processo. Então eu quero pedir, senhor presidente, que nós possamos rever essa posição. O PT não tem nada a ver com essa história, não participou do acordo. A Eliana Pedrosa não tem nada a ver com essa história, ela não participou desse acordo. O deputado Fábio Barcelos, Zé Edmar, ninguém. Mas eu não abro mão do voto favorável a essa emenda do deputado Leonardo Prudente e do deputado Augusto Carvalho, porque nós participamos disso. Porque se eu abrir mão do voto do deputado Leonardo Prudente, eu estou abrindo mão de manter uma relação de sinceridade com ele e, portanto, não haverá relação, porque comigo ou há uma relação de sinceridade ou não há. Então eu quero fazer esse apelo ao deputado Leonardo Prudente. Não abro mão do seu voto favorável a essa emenda, sob pena de não ter confiança para fazer futuros acordos com Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria então que nós, o deputada Eliana Pedrosa. Eu gostaria só de dizer que esse acordo do deputado Leonardo Prudente, ele foi firmado na outra legislatura. Na outra sessão legislativa, perdão, na outra sessão legislativa. Nós estamos em outra. E, então, eu só gostaria de dizer que não houve má-fé do deputado Leonardo Prudente. E pode... Não, eu sim, mas eu acho que... Eu só gostaria de, assim como o deputado Peniel Pacheco fez o seu relato da situação, eu gostaria de saber o que houve o entendimento, qual foi o entendimento do PFL, e gostaria de dividir com o deputado Leonardo Prudente essa crítica que está sendo feita pelo deputado Peniel Pacheco. Se erramos no PFL, erramos todos juntos, que nós entendemos que esse foi um acordo que foi firmado na sessão legislativa anterior. Não, está certo? E entendemos que para essa sessão extraordinária poderia ser construído um novo acordo. Então, nós vamos conversar com o deputado Peniel Pacheco. Nós o temos em muito alta conta, não gostaríamos de que
ele percebesse que o PFL rompeu um acordo com ele. Houve simplesmente, eu acho que um entendimento diferente com relação ao assunto. Nós entendemos que tinha um acordo para aquela sessão legislativa e que para essa poderia ser construído um novo acordo. E nós pedimos perdão publicamente ao deputado Peniel Pacheco por não nos passou pela cabeça que pudesse ter um entendimento diferente deste. Com a palavra, deputado Leonardo Prudente. Mais uma vez quero esclarecer, senhor presidente, em que pese estarmos em outra legislatura, em uma outra convocação, mas eu não vou perder a minha coerência. E quero dizer que, em função dessa coerência, eu fiz um acordo ontem com o deputado Peniel Pacheco em relação a essa emenda. Declaro aqui que fiz, numa outra legislatura. Agora, em outra sessão, em nenhum momento, eu disse ao deputado Peniel Pacheco que estava abrindo mão da minha primeira emenda de relator. Em nenhum momento. Eu fiz sim. E reafirmo aqui. Agora, naturalmente, vi que estas emendas eram conflitantes. Ao ver que essas emendas eram conflitantes, hoje, na reunião de líderes, com a presença do deputado Peniel Pacheco, com a presença do deputado Fábio Barcelos, presidente, com a presença da deputada Nilceia Machado, com a presença da deputada Érica Cocai, eu disse claramente, textualmente, deputado, se as minhas emendas são, aliás, não cheguei a dizer se elas são conflitantes. Disse, deputado, eu manterei a minha posição em relação à minha emenda de relator, que foi a primeira emenda apresentada. Disse isso textualmente. Então, não faltei a minha palavra com o deputado Peniel Pacheco e com nenhum parlamentar aqui nessa casa. Né? E votarei da forma, me reservo o direito, se entender, se uma emenda minha, outra emenda, uma é melhor do que a outra, me reservo o direito de votar contra aquilo que eu acho que eu errei, deputado. Entendeu? Não vou ser tutelado pelo aquilo que o deputado Peniel Pacheco colocou aqui. Se tem um projeto meu, de minha autoria, se tem uma emenda de minha autoria, um substitutivo meu de minha autoria, que num determinado momento eu achar que ele é inadequado ou inapropriado, eu ou pedirei a sua retirada, que não é o caso, não cabe mais a retirada, ou votarei contra, porque é uma questão do aprimoramento do processo legislativo, senhor presidente. Senhor presidente, com a palavra, deputada Anilceia. Senhor presidente, é lamentável, e desde o início eu coloquei aqui, que realmente as idas e vindas em relação a este projeto nos trouxe uma preocupação, e eu revelei a minha preocupação desde o início neste microfone. Realmente nós assistimos e houve entendimento de acordos firmados acerca deste projeto. Agora dizer, senhor presidente, aí eu quero dizer que realmente nós não temos aqui, a minha preocupação é que sempre a inteligência do colegiado seja preservada, né? Seja preservada. Dizer que nós saímos de uma legislatura e iniciamos outra, realmente é meio complicado. Porque se nós tivéssemos iniciado outra, não haveria aqui uma cobrança do cumprimento de um acordo firmado numa legislatura anterior quanto às emendas acatadas. Então, as emendas teriam que ter surgido tudo na data de ontem e de hoje. Se nós estivéssemos trabalhando em uma legislatura nova, nós teríamos zerado o processo, o projeto estaria aqui sem nenhuma emenda e nós teríamos algumas poucas emendas em condições de apreciar. Então, essa não é a justificativa para o rompimento de um acordo, porque nós estivemos aqui com o governo presente nesta casa, durante meses discutindo esse projeto. E nós assistimos à proposta de uma emenda que me pareceu que havia um consenso, que ela estaria resolvendo, equilibrando a questão, e que, inclusive, uma emenda de autoria do deputado Peniel Pacheco foi acatada e assumida como emenda de relator. E, com isso, nós constatamos a concordância do relator em relação à emenda apresentada pelo deputado Peniel Pacheco.
Então, realmente, é com tristeza que nós assistimos aqui o rompimento de um acordo firmado acerca de emendas que foram tão discutidas, foram tão debatidas, e realmente aqui o que nós não queremos é que a nossa inteligência seja menosprezada, dizendo que nós saímos de uma legislatura, os acordos ficam na última, na que passou, e a partir de lá não caberia mais resgatar os acordos, e sim o governo a obrigação de resgatar as emendas que havia acordado em acatar. Realmente vejo com tristeza o final dessa votação, e eu vou estar me retirando do plenário em sinal de protesto, se haverá quórum ou não, em sinal de protesto a essa atitude que eu considero uma atitude que não é cabida no âmbito deste plenário. Com a palavra, a deputada Helena Pedrosa. Só dizendo que hoje de manhã, na reunião de líderes, foi colocado esse posicionamento e ninguém manifestou em contrário. É um outro fato muito importante também para deixar registrado aqui. Não considero que o PFL errou. Não considero. Agora, existem conveniências e cada qual está tomando suas posições de acordo com as suas conveniências. Eu não vou, senhor presidente, só... como foi dito aqui a deputada, mais uma vez, falei textualmente essa questão. Agora, em deferência ao apreço que tenho pelo deputado Peniel Pacheco, eu quero dizer que estarei liberando a minha bancada em apreço, não é nem respeito, mas em apreço ao deputado Peniel Pacheco, eu estarei votando com o deputado Peniel Pacheco essa questão. Muito bem, deputado Leonardo Prudente. Estou revendo essa posição em função para que não paire nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida. A bancada do PFL está liberada para votar da forma que melhor lhe convier. Eu estarei, para que não haja dúvida, mas que ficou muito claro na reunião de líderes hoje, ficou. Considero que a decisão do deputado Leonardo Prudente é uma decisão ponderada, uma decisão justa. Pelo contrário, ao invés de expô-lo, engrandece enquanto líder dessa casa, e a solicitação do deputado Peniel Pacheco, então, foi atendida. Realmente, este processo foi um processo um pouco conturbado, e até o encaminhamento dessa votação deste projeto demonstrou isso. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu tenho um entendimento que a emenda que mais dá poder a esta casa e dá transparência às PPPs é a emenda hoje apresentada pelo Partido dos Trabalhadores e inicialmente apresentada pelo deputado Leonardo Prudente. A questão do deputado Peniel Pacheco foi no processo de negociação e não era a emenda que nós queríamos. Mas, entretanto, é uma emenda que foi possível frente à impossibilidade, naquele momento, de aprovarmos outra emenda. Portanto, eu sugeriria, como questão de ordem, que votássemos primeiro a emenda 16 e depois votássemos a emenda número 13. Até porque, senhor presidente, ao derrotar a emenda 13, e se também for derrotada ou não tiver quórum a emenda 16, nós ficamos sem uma e sem outra. Portanto, eu sugeriria a emenda 16, em primeiro lugar, que propõe a apreciação do legislativo para todas as parcerias patrocinadas, e depois a gente aprecia qual é o encaminhamento para a emenda número 13 da bancada do Partido dos Trabalhadores. Questão de ordem, senhor presidente. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos consultar do quórum. Quantos? Para a verificação do quórum, convido o deputado Paulo Tadeu a assumir aqui eu sei. Passa a presidência ao deputado Fábio Barcelos. Solicito ao deputado Paulo Tadeu que nos auxilie secretariando o trabalho da mesa. Deputado Paulo Tadeu, que faz chamada dos parlamentares para verificação de quórum. Presidente, antes disso, se Vossa Excelência me permitir, senhor presidente, queria fazer um apelo. O debate foi um debate rico, altivo. Fazer um apelo ao deputado Peniel Pacheco, deputado Augusto Carvalho, para que venham ao plenário
a essa votação. O debate foi altivo, foi um debate elegante, de maneira que nós possamos, no voto, definir o destino dessas emendas, senhor presidente. Quero fazer esse apelo pela admiração e apreço que tenho aos deputados Augusto Carvalho e Peniel Pacheco, principalmente em razão do relevante debate que ele travou aqui nesse plenário. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço a Vossa Excelência que determine a conferência do quórum sem votação. Vamos conferir o quórum primeiro e em seguida a gente vota. Deputado Chico Vigilante, ou Vossa Excelência não compreendeu a minha solicitação anterior ou eu não me fiz entender bem, porque havia solicitado ao deputado Paulo Tadeu que fizesse a verificação de quórum. Obrigado, presidente. De nada, nobre deputado. Deputado Agrício Braga. Deputado Agnaldo Jesus. Deputada Anicea Machado. Deputado Arlete Sampaio. Presente. Augusto Carvalho. Benício Tavares. Brunelli. Presente. Chico Floresta. Chico Leite. Presente. Chico Vigilante. Presente. Eliana Pedrosa. Presente. Érica Cocai. Presente. Eurides Brito. Expedito Bandeira. Ivelise Long. João de Deus. José Edmar. Presente. Leonardo Prudente. Presente. Maria da Guia. Odilon Aires. Paulo Tadeu. Presente. Peniel Pacheco. Wilson Lima. Fábio Barcelos. Presente. Apenas os deputados ausentes na primeira chamada. Deputado Agrício Braga. Ausente. Aguinaldo Jesus. Ausente. Anilcea Machado. Ausente. Augusto Carvalho. Ausente. Benício Tavares. Ausente. Chico Floresta. Presente. Eurides Brito. Ausente. Expedito Bandeira. Ausente. Ivelise Long. Ausente. João de Deus. Ausente. Maria da Guia. Ausente. Odilon Aires. Ausente. Peniel Pacheco. Ausente. Wilson Lima. Ausente. Eu vou informar o das 15. Não acorda. 11 presentes. É isso? Informa aos parlamentares que amanhã teremos sessão de convocação Questão de ordem, senhor extraordinária presidente. às 15 horas. Com a palavra, nobre deputado. Senhor presidente, que fique claro para a população que nos assiste nesse momento através da TV Legislativa, de que a culpa da falta de quórum não é da bancada do Partido dos Trabalhadores, nem da bancada do PFL, que estão presentes em plenário. Do Prona, né? E do Prona, que também está presente. A culpa não é nossa. Só para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui pagos para a convocação extraordinária, estamos trabalhando e ficaríamos aqui o tanto de tempo que fosse necessário. Nobre deputado, diria que Vossa Excelência está com a razão, mas nós nem não podemos culpar ninguém, visto que as estratégias para votação, para que os partidos e as bancadas alcancem seus objetivos, é totalmente legal e regimental. Não tendo, então, a necessidade de apontarmos culpados. Faz parte da regra do jogo. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem do nobre deputado Chico Floresta, vice-presidente dessa casa. Eu vou para o entendimento último que Vossa Excelência expressou. Agradeço a Vossa Excelência. A sessão será às 15, porque terão reuniões que antecederão isso. Exatamente. Na verdade, Pois não, nobre deputado. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação, uma circunstância, que foi trazer o debate anterior à convocação extraordinária, na qual não havia acordo, e se mostrou aqui, né, para essa sessão legislativa. Eu continuo questionando a urgência no debate desse projeto. Então, ficou explícito no plenário que nós discutimos vários meses antes da convocação extraordinária e não vai ser a convocação extraordinária que vai sanar um problema que é, do ponto de vista final, um problema ideológico. Declaro, nesse momento, encerrada a presente sessão.